Boa noite. Hoje é o nosso nono dia de oração e consagração, orando por 2026. E desde o início, o Senhor tem nos convidado a voltar para a origem e meditar sobre quem é Jesus. E esse é o fundamento da nossa fé. E não podemos edificar sobre outro fundamento. O fundamento é Cristo. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos, os rios, a tempestade, e essa casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E nós falamos da importância de termos sabedoria e discernimento para a construção de uma vida fundamentada em Cristo. E eu quero ler com vocês uns versículos que tem ruminado dentro do meu coração, que está em Provérbios 2:1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E ali continua falando da sabedoria. E essa palavra tem ruminado dentro do meu coração, porque aqui está falando de uma busca, de uma inclinação para ouvir, para buscar, para gritar, para pedir. Por sabedoria, por discernimento, por entendimento, por conhecimento, por inteligência. E aqui diz, se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, a sabedoria é um tesouro. E eu quero que você abra lá em Colossenses 2. Diz assim, faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento que nós estamos buscando, que Provérbios, Salomão, nos ensina a buscar, inclinar o nosso coração, gritar por esse entendimento, clamar pela sabedoria e pelo discernimento. Aqui em Colossenses diz que este tesouro da sabedoria, do discernimento, do conhecimento está em Cristo. Então, em Cristo, nós temos esse acesso. Essa verdade já é disponível para nós. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um alinhamento. Nós estamos nas primícias, orando, consagrando a nossa vida, buscando ao Senhor de todo o coração, para que o Senhor venha realmente revelar a vontade dele para nós no ano de 2026. E o propósito de Deus é que a obra do Senhor seja manifesta, que vidas sejam tocadas. Ele tem o propósito de nos abençoar. O Senhor nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Existe uma vontade e existe um propósito que o Senhor colocou dentro de nós. Em Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Mas nós precisamos acessar essa verdade, que é como um tesouro escondido. Quando há intimidade com o Senhor entrega essa chave, o Senhor entrega essa revelação. Em Salmos 25:12, diz assim, aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência lhe dará a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Existem segredos do Senhor que estão no coração de Deus para nós. E elas já estão prontas, já estão nas regiões celestiais. Nós precisamos acessá-las. Nós precisamos estar alinhados com o Espírito, com o propósito do Senhor, com a vontade do Senhor. E esses dias de primícia é para isso, para trazer este alinhamento. Começamos restaurando o altar da adoração na nossa vida, que é Cristo, o fundamento correto da nossa vida. Restaurando ali a nossa intimidade, o lugar secreto. Cristo é a fonte da nossa vida, não existe outra fonte, é Jesus. Lá em Provérbios 29:18, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quando nós não temos clareza, visão, a revelação da vontade de Deus para nós, a gente se perde. A gente começa a andar errante, porque nós não sabemos para onde ir, perdemos a direção. E o Senhor quer nos dar direção, o Senhor quer nos dar visão para este ano. E há algo específico do Senhor para cada um de nós. Abra comigo Abacuque 2. Aqui no livro de Abacuque 2, 1-3, que nós vamos ler, nós vemos que o contexto que está acontecendo aqui, Abacuque é profeta, está profetizando sobre o reino de Judá. Ele está indignado com a situação que Judá está, de injustiça, de idolatria, de opressão. E ele começa
a falar com Deus sobre essa indignação, sobre tudo aquilo que ele está vendo, e Deus vai responder para Abacuque. Então nós vemos aqui que Abacuque 2:1, ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Para Deus as suas dores, a sua indignação, Abacuque vai para o lugar certo falar da sua dor e daquilo que ele está vendo. Porque o profeta, ele tem essa visão aguçada de ver aquilo que está acontecendo. Então, ele está entristecido, ele está indignado e ele está ali falando com o Senhor. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos passar por situações que a gente está vendo a situação de causa, a gente se entristece, mas tem um lugar certo para a gente se derramar. E é ali, aos pés do Senhor, no altar do Senhor, que nós vamos colocar para fora tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que entristece. Mas ele faz uma oração, ele fala: estarei na minha torre de vigia, quer dizer, estarei de sentinela. A torre de vigia é um lugar alto que consegue ver de longe. A torre de vigia é este lugar de estarmos em oração, em intercessão, em clamor, vigiando e orando e louvando e buscando a direção de Deus e buscando como tesouros, como o ouro, como a prata, buscando a Cristo, que nele está toda a sabedoria, buscando de todo o coração. É neste lugar de intercessão, de clamor, de oração, que Abacuque se posicionou. E é neste lugar que nós temos que nos posicionar em oração, na torre de vigia, para ver qual a resposta do Senhor, para ver qual é a visão que o Senhor nos dará para esse ano. Senhor, eu vou me posicionar neste lugar de clamor, de oração, de espera no Senhor, até que o Senhor me dê a visão. E aí o Senhor responde: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Nós queremos ver, Senhor. Nós queremos a tua resposta. Nós esperamos em ti. Nós buscamos o conselho do Senhor. Nós buscamos a resposta que vem somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. E nós queremos consagrar 2026 na tua presença. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és o fundamento, tu és a vida, tu és o pão da vida, tu és a fonte de águas vivas, tu és a fonte inesgotável. E nós corremos para ti nesta noite, Pai. Senhor Jesus, nós queremos buscar, Senhor, o conhecimento de ti, Senhor. Em ti, Senhor, em Cristo, estão todas as riquezas encobertas. Está a sabedoria, o conhecimento, o discernimento. E nós clamamos que a revelação do Senhor seja abundante na nossa vida. Que o Senhor venha revelar tudo aquilo que está encoberto. Que o Senhor venha nos mostrar aquilo que já está no teu coração para nós, para este ano. Para a nossa família, para cada um dos nossos, para a nossa descendência, para a igreja do Senhor, para a nossa cidade, para a nossa nação, Senhor. Deus, nós nos colocamos como sentinela na torre de vigia nessa noite, Pai, clamando a direção do Senhor, o discernimento que vem de Ti. Nós não nos moveremos sem a Tua palavra, nós não nos moveremos sem a Tua vontade sendo revelada clara para nós. Senhor, nós clamamos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, e nós clamamos também, Senhor, pelos teus guerreiros, Senhor, pelos pastores da tua obra, Senhor, pela igreja do Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria para os governantes, Senhor, para todos aqueles que exercem posição de autoridade. Nós oramos, Senhor, clamamos que o Senhor venha dar visão, direção, clareza, Senhor, sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.